Quem é você? Eu não estou perguntando seu nome, sua idade, o que você colocou na bio do Instagram. Esse é o seu currículo, sua embalagem. Eu quero saber quem é você, quanto a dentro do celular capa, e você está só sendo um corpo no escuro do quarto, sem ninguém para me impressionar. Você se pega rolando no feed e percebe que o YouTube sabe exatamente qual vídeo você quer assistir. O Spotify sabe exatamente a música que vai fazer você relaxar. No começo, acha incrível, mas depois percebe que um app consegue mudar totalmente sua personalidade, as suas opiniões, os seus gostos. Você se tornou um conjunto de dados mastigado que se comporta exatamente como o sistema espera, como uma planilha que consegue ser analisada de cima a baixo. Tudo está conveniente, tudo é entregue pronto. Nem precisa se forçar a pensar sobre um assunto, porque sua influência já tem uma opinião formada. É como um delivery, entrega na sua porta sem você precisar fazer um esforço. Sabe aquela música que você já ouviu mais de 100 vezes, que não para te aparecer nos elogios, e você desistiu de tentar não ouvir ela? Pois é, você foi vencido pelo cansaço da repetição. O algoritmo não te serve, ele te domina. Ele te oferece o que é fácil, porque sabe que você não tem mais energia para buscar o que é difícil. E sabe o mais triste disso tudo? Você se tornou um espectador baseado na sua própria vida. O problema é que o algoritmo não te conhece de verdade, ele conhece o seu passado. Ele te entrega mais do que você já consumiu. Ele te prende numa bolha onde você nunca é desafiado, onde você nunca descobre algo que te tem todo lugar comum. Você está parando de evoluir porque você quer que você continue sendo exatamente quem foi ontem. É a obsolescência programada, exatamente como a sua TV, a sua geladeira. Nada é feito para aturar, nem mesmo a sua personalidade. Você troca de identidade com quem troca de roupa, mas o corpo continua o mesmo. Uma carcaça vazia esperando para o produto a ser instalado. Você decide aprender a ficar sozinho com os próprios pensamentos. No momento em que o tédio bate, você puxa o celular. Você não suporta por 5 minutos sem um barulho externo. Sem uma opinião frente a um fone de ouvido. Sem uma imagem passando na tela. E nesse pânico de encarar o vazio, você aceita qualquer coisa. Essa sua necessidade de barulho constante é o que a gente pode chamar de vácuo. É aquele instinto desesperado de preencher qualquer brecha de silêncio com um lixo visual ou um áudio aleatório. Só para não deixar o vazio entrar. Porque se você para, você pensa. Se você pensa, você percebe que o trilhão onde você está não foi você quem montou. Como eco, ou só um orixá morreu faz tempo. Agora você só repete o que bate nas paredes da sua bolha. E acha que o barulho é seu. E nisso você pega uma opinião de um influência, o estilo de outro, o hobby de um terceiro. E monta uma identidade que parece legal, mas que por dentro é oca. Você vê uma galeria de arte vazia. As paredes estão cheias de quadros caros, a iluminação é perfeita. Mas se alguém bater na porta, não tem ninguém para atender. Você é uma amontoado de referentes que vieram de fora, repetindo o roteiro com outras milhares de pessoas. Esse começo aqui tudo é real. Você sistema atrapalha para que você seja previsível. Ele precisa que você seja o cara que gosta de X para te defender do X. Quando você decide que não tem uma opinião formada sobre tudo, ou que seu gosto mudou e agora você gosta de algo que ninguém mais gosta, você se torna uma anomalia para o sistema. O diferente hoje é não fazer parte, é ter a coragem de todo esse interesse, não saber do rápido do momento, é gostar de algo que não gera encaixamento. O algoritmo sabe sua cor favorita, o tipo de vídeo que te prende por horas, e até a hora que você costuma perder o sono. Ele te mapeou por completo, ele sabe tudo sobre os seus rastros. Mas pergunte de novo, você sabe quem você é?